Olá a todos os meus queridos ouvintes do canal Rodrigues 020 TFM, neste vídeo iremos refutar o vídeo mentiroso e tendencioso do canal Cruzada Viva, Paulo Coelho de Nóbrega Sobrinho. Neste vídeo ele faz diversas afirmações equivocadas como, Jesus é um plágio de Mitra, Jesus nunca existiu e que Jesus foi criado por Constantino. Quando você vê um sujeito fazer afirmações como essas, você só pode ter certeza de uma coisa. Que o sujeito não tem nenhum conhecimento, nem que básico, sobre o assunto. E fala a mesma ladainha de sempre desses argumentos mentirosos dos ateístas que já foram refutados há muito tempo. Aos 11 segundos, o indivíduo já comete o primeiro erro. Jesus é plágio, Jesus jamais existiu, cristão. Ele afirma que Jesus nunca existiu, entretanto, temos evidências o suficiente para crer que Jesus de fato existiu. Flávio Joséfo, 37 até 100 d.C. Joséfo foi o mais importante historiador judeu do século I, e seus escritos são bastante utilizados nas mais diversas áreas que envolvem a história daquela época, mais especialmente a guerra entre Jerusalém e Roma em 70 d.C., narrada por Joséfo com detalhes. Como judeu e historiador, ele não deixou de expor aquilo que notoriamente ocorreu na Palestina pouco antes de ele nascer, o homem chamado Jesus. Vejamos alguns trechos de seu texto mais conhecido e analisemos com outras cópias encontradas. Naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que o podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava àqueles que recebiam a verdade com alegria e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme for anunciado pelos divinos profetas a seu respeito, e muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data, subsiste o grupo dos cristãos, assim denominado por causa dele. Alguns ateus, na inexistência de qualquer contra-argumento satisfatório a este texto, afirmam que ele foi simplesmente falsificado, e que essa descrição de Jesus não passa de meira interpolação feita por algum escriba cristão primitivo. Ocorre, contudo, que a obra de Joséfo nem cristã era. Joséfo era judeu, não cristão. Sua obra não estava na posse dos cristãos com exclusividade. Elas eram dirigidas à comunidade judaica da Mesopotâmia, escritas em língua aramaica, posteriormente traduzida em outros idiomas. Como é, então, que os judeus não cristãos da Mesopotâmia, a quem suas obras eram dirigidas, iriam falsificar a obra de Joséfo colocando o nome de Jesus ali? O que é que eles ganhariam com essa falsificação, se eles não eram cristãos? Ora, como todo escrito antigo, temos diversas cópias, manuscritos, da obra de Joséfo, nas mais diversas línguas. Mas em nenhuma delas vemos a omissão da descrição de Jesus. Se os judeus, para quem sua obra foi endereçada, não iriam fazer cópias falsificadas de seus escritos colocando Jesus ali, já que eles não teriam nada a ganhar com isso, então onde estão as cópias dos manuscritos judaicos de Joséfo que omitem a menção a Jesus? Esperaríamos encontrar muitas delas, provavelmente a maioria, mas, ao invés disso, não encontramos nada. Além disso, eruditos como Arnott, C. Burkitt e Emery Barnes, após longos e minuciosos estudos estilísticos e filológicos da obra de Joséfo, afirmaram que o texto de Joséfo sobre Jesus é autêntico em sua totalidade. Até mesmo quando os escribas traduziam sua obra para outros idiomas e tinham o pé atrás quanto a uma citação tão explícita sobre Jesus, eles não omitiam toda a passagem, mas a simplificavam. É por isso que o texto árabe da obra de Joséfo diz: naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucificação. Estava vivo. Talvez ele fosse um Messias sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Se analisarmos as diferenças, são apenas estas. Um diz que ele era o Cristo, o outro diz que talvez ele fosse. Um diz que ele ressuscitou e apareceu vivo, outro diz que os seus discípulos acreditavam em tal fato. De qualquer modo, a existência histórica de Jesus é incontestável. Um sábio israelita, Shlomo Peres, estudou esses diferentes manuscritos e considera ter atingido a versão mínima de Flávio Joséfo. Nesse tempo vivia um sábio chamado Jesus. Comportava-se de uma maneira correta e era estimado pela sua virtude. Muito foram os que, tanto judeus como pessoas de outras nações, se tornaram seus discípulos. Pilatos condenou-o a ser crucificado e a morrer. Mas aqueles que se tinham tornado seus discípulos não deixaram de seguir a sua doutrina. Contaram que ele lhes tinha aparecido 3 dias da sua crucifixão e que estava vivo. Provavelmente ele era o Messias sobre quem os profetas contaram tantas maravilhas. Portanto, vemos que até mesmo quando traduzida por escribas em outros idiomas e por outros povos, que não eram cristãos e não tinham nada a ganhar falsificando um texto para provar a existência de Jesus, ainda assim vemos a existência histórica de Jesus Cristo sendo confirmada irrefutavelmente. Mas essa não foi a única menção de Joséfo acerca de Jesus.
Ele também disse: mas o jovem Anano, que, como já dissemos, assumia a função de sumo sacerdote, era uma pessoa de grande coragem e excepcional ousadia. Era seguidor do partido dos saduceus, os quais, como já demonstramos, eram rígidos no julgamento de todos os judeus. Com esse temperamento, Anano concluiu que o momento lhe oferecia uma boa oportunidade, pois Festo havia morrido, e Albino ainda estava a caminho. Assim, reuniu um conselho de juízes, perante o qual trouxe Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, junto com alguns outros, e tendo-os acusado da infração à lei, entregou-os para serem apedrejados. Temos aqui não apenas outra referência de Joséfo sobre Jesus, mas também a confirmação de que tinha um irmão chamado Tiago que, obviamente, não era bem visto pelas autoridades judaicas. Não há sequer uma única pista que este outro texto possa ser forjado, tornando tais objeções dos ateus como mera tentativa de negar o óbvio que está diante dos seus olhos. Na verdade, a Igreja Católica Papal Medieval não teria nenhuma razão para adulterar este texto, muito pelo contrário, pois ele diz claramente que Tiago era irmão, e não primo de Jesus, como a Igreja Católica alega. A Igreja Católica ensina o dogma da virgindade perpétua de Maria, segundo o qual os irmãos de Jesus não eram irmãos, mas primos. Portanto, que razão teria a Igreja Católica em adulterar um texto que iria contra os seus próprios dogmas? Quando muito, se tivesse falsificado algo teria obviamente dito primo de Jesus, e não irmão dele, o que vai contra os seus próprios dogmas. Como os ateus respondem a mais essa evidência? Muitos afirmam que esse Tiago não é o irmão de Jesus, pois ele teria sido morto pela espada muito antes daquele acontecimento. Atos 12:2. Seria verdade? Pois bem, vejamos o que Paulo tem a nos dizer sobre isso. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1:18 minutos e 19 segundos. Na narração citada em Atos, Paulo ainda não era convertido ao cristianismo, e ele não chegou a conhecer Tiago, que foi o primeiro apóstolo mártir da igreja. Mas como esse Tiago poderia ser o irmão de Jesus, se depois de sua conversão Paulo se encontrou com ele? Na verdade, eles tentam aplicar esse fato a outro Tiago, que é irmão de João, e não o irmão de Jesus. Mas, como vimos, o Tiago que Flávio Joséfo se refere é mesmo o irmão de Jesus. Portanto, vimos aqui mais uma das provas dentro da história narrado por um judeu não cristão, um historiador respeitado no mundo todo até hoje, e que vai totalmente de acordo com as narrativas dos evangelhos e das epístolas paulinas. Norman Gensler e Frank Turek complementam: por que Joséfo não fez mais referências a Jesus? Podemos conjecturar que, como historiador do imperador, Joséfo tinha de escolher os temas e as palavras com muito cuidado. De modo mais patente, Domiciano suspeitava de tudo o que pudesse ser associado à sedição. Esta nova seita chamada cristianismo poderia ter sido considerada sediciosa porque os cristãos tinham esse novo e estranho sistema de crenças e recusavam-se a adorar César e os deuses romanos. Como resultado disso, Joséfo certamente não queria alarmar ou irritar seu chefe ao escrever um grande número de comentários favoráveis sobre o cristianismo. Todavia, essas duas referências confirmam a existência de Jesus e de Tiago e corroboram os relatos do Novo Testamento. Ademais, temos também várias menções de Joséfo a outro personagem bíblico importante nas narrativas bíblicas, aquele que abriu o caminho para o ministério de Jesus Cristo na Terra. Trata-se de João Batista, outro que é considerado um mito para os ateus. Primeiro há uma referência indireta a ele, podendo, com toda a probabilidade, tratar-se de João Batista. Vivia tão austeramente no deserto que só se vestia da casca das árvores e só se alimentava com o que a mesma terra produz. Para se conservar casto banhava-se várias vezes por dia e de noite, na água fria. Resolvi imitá-lo. O texto em pauta faz irresistivelmente pensar em João Batista. A semelhança com João, o Batista, da Bíblia Sagrada, é notável. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Usava João vestes de pelos de camelo e cintos de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3:1-4. Mas não para por aqui. Joséfo também faz uma referência direta a João Batista, quando diz: vários julgaram que aquela derrota do exército de Herodes era um castigo de Deus, por causa de João, cognominado Batista. Era um homem de grande piedade, que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e a receber o batismo, depois de se terem tornado agradáveis a Deus, não se contentando em só não cometer pecados, mas unindo pureza do corpo à pureza da alma. Assim como uma grande multidão de povo o seguia para ouvir a sua doutrina, Herodes, temendo que o poder que ele tinha sobre eles viesse a suscitar alguma rebelião, porque eles estavam sempre prontos a fazer o que ele lhes ordenasse, julgou dever prevenir o mal para não ter motivo de se arrepender por ter esperado muito para remediá-lo. Por esse motivo mandou prendê-lo numa fortaleza de Maquera, de que acabamos de falar, e os judeus atribuíram essa derrota de seu exército a um castigo de Deus por um ato tão injusto. Qual seria a razão para João Batista ser um personagem real e exatamente conforme o relato bíblico diz sobre ele? Um homem no deserto que só se vestia da casca das árvores e só se alimentava com o que a mesma terra produz, que exortava os judeus ao arrependimento e que os batizava. Se Jesus é um mito,
Se a Bíblia é falsa e Jesus é um mito criado por charlatões, obviamente João Batista, que preparou o caminho para Cristo e que é um personagem fatídico e crucial para a existência dele, também seria um mito. Mas, se ele realmente existiu, temos todas as evidências para crer que aquele que é o personagem central da história de João Batista também existiu, Jesus Cristo. Tácito, 55, 120 depois de Cristo. Públio Cornélio Tácito foi governador da Ásia, pretor, cônsul, questor, historiador romano e orador. Em seus Anais da Roma Imperial mencionou Cristo e os cristãos de seus dias. No ano de 64 depois de Cristo, o imperador Nero mandou incendiar Roma e colocou a culpa em cima dos cristãos. Isso culminou na primeira grande perseguição aos cristãos, que levou ao martírio milhares deles, incluindo Paulo e Pedro. Durante os 3 séculos seguintes, vários imperadores promoveram perseguições, inclusive com os espetáculos de circo, onde os cristãos eram atirados para serem devorados pelas feras. Porém, quanto mais eram perseguidos e martirizados, mais aumentavam em número, como bem destacou Tertuliano, século II. Sanguis martyrum est semen Christianorum, o sangue dos mártires é semente para fazer novos cristãos. Tácito narra a perseguição aos cristãos no primeiro século nas seguintes palavras: para destruir o boato que o acusava do incêndio de Roma, Nairo supôs culpados e infligiu tormentos requintadíssimos àqueles cujas abominações os faziam detestar, e a quem a multidão chamava cristãos. Este nome lhes vem de Cristo, que, sob o principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregara ao suplício. Reprimida e incontinente, essa detestável superstição repontava de novo, não mais somente na Judeia, onde nascera o mal, mas anda em Roma, para onde tudo quanto há de horroroso e de vergonhoso no mundo aflui e acha numerosa clientela. Tácito não era cristão. Ele considerava o cristianismo uma detestável superstição, como muitos o consideram hoje, mas ele admitia sua existência histórica já naqueles dias. Em seus anais, ele descreve o martírio desses cristãos nas seguintes palavras: uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana. E, em suas mortes, eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e, ao fim do dia, eram queimados para servirem de luz noturna. Em todo este quadro, vemos como é incontestável a existência histórica de Jesus e dos cristãos, bem como da perseguição a estes, ainda no primeiro século da era cristã. A importância deste último livro de Tácito, Anais, e a sua autoridade são hoje reconhecidas no mundo inteiro. No 15º livro dos Anais, a partir do parágrafo 38, Tácito começa a narrar o terrível incêndio que quase destruiu totalmente Roma no ano 64 d.C. A seguir a citação integral do relato de Tácito. Mas nem todos os socorros humanos, nem as liberalidades do imperador, nem as orações e sacrifícios aos deuses podiam diminuir o boato infamatório de que o incêndio não fora obra do acaso. Assim Nero, para desviar de si as suspeitas, procurou achar culpados, e castigou com as penas mais horrorosas a certos homens que, já dantes odiados por seus crimes, o vulgo chamava cristãos. O autor desse seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava a alastrar-se não só por toda a Judeia, origem deste mal, mas até dentro de Roma, aonde todas as atrocidades do universo, e tudo quanto há de mais vergonhoso vem enfim a acumular-se, e sempre acham acolhimento. Em primeiro lugar, se prenderam os que confessavam ser cristãos, e depois, pelas denúncias destes, uma multidão inumerável, os quais, além de terem sido acusados como responsáveis pelo incêndio, foram apresentados como inimigos do gênero humano. O suplício destes miseráveis foi ainda acompanhado de insultos, porque ou os cobriram com peles de animais ferozes para serem devorados pelos cães, ou foram crucificados, ou os queimaram de noite para servirem como archotes e tochas ao público. Nairo ofereceu seus jardins para este espetáculo, e ao mesmo tempo dava-se os jogos do circo, misturado com o povo em trajes de cocheiro, ou guiando carroças. Desta forma, ainda que culpados e dignos dos últimos suplícios, mereceram a compaixão universal por se ver que não eram imolados à utilidade pública, mas aos passatempos atrozes de um bárbaro. À luz de mais essa confirmação do Jesus histórico, o grande historiador inglês Edvard Gibbon, 1737 até 1794, confessou: a crítica mais cética deve respeitar a verdade desse fato extraordinário e a integridade desse tão famoso texto de Tácito. Afirmar que todas essas citações de Tácito sobre Cristo e os cristãos ainda em pleno século I foram falsificadas é não apenas argumentar no vazio, sem nenhum fundamento para tanto, mas também desprezar todo o contexto. As citações aos cristãos permeiam todo o contexto, não são interpolações acrescentadas posteriormente, o que obviamente quebraria a sequência lógica de ideias. Tácito deixou também em seu livro outro importante registro relacionado ao cristianismo quando falou do julgamento de uma mulher pertencente à alta sociedade romana, chamada Pompônia Grecina.
Essa mulher foi acusada de ter passado a fazer parte do número de pessoas que praticavam uma superstição importada. Pompônia Grecina, dama da alta sociedade, esposa de Aulo Plácio, que fez jus, como já mencionado, a vocação com sua campanha contra a Grã-Bretanha, foi acusada de aderir a uma superstição importada. O próprio marido a entregou. Segundo precedentes antigos, apresentou aos membros da família o caso que envolvia a condição legal e dignidade da esposa. Esta foi declarada inocente. Pompônia, porém, passou a transcorrer sua longa vida em constante melancolia. Morta Júlia, filha de Druso, viveu ainda 40 anos, trajando luto e fartando-se de tristeza. Sua absolvição, ocorrida em dias de Cláudio Nero, veio a ser-lhe motivo de glória. Tácito, neste texto, não fala explicitamente que essa religião era a cristã, mas ele se refere a ela como sendo uma superstição importada, que foi exatamente a mesma palavra que ele usou naquele mesmo livro para se referir aos cristãos, quando disse que o cristianismo era uma superstição que começou na Judeia e na sua época já havia se espalhado pelo mundo. Por isso o termo superstição importada aí, que veio de fora. Prova ainda mais forte que a sua conversão de Pompônia Grecina, de que trata o texto, foi realmente a fé cristã, é o fato de que a arqueologia comprova que ela realmente se converteu ao cristianismo. Foram descobertas nas catacumbas de Roma inscrições datadas do século III, fazendo referência à família Pompônia, gens Pompônia, com vários de seus membros convertidos ao cristianismo, o que nos revela que esta referência indireta da parte de Tácito trata-se de mais uma menção da existência dos seguidores de Jesus, já no primeiro século da era cristã. Luciano de Samosata, 125 até 181 d.C. Luciano de Samosata foi um satirista grego, que costumava satirizar e criticar duramente os costumes e a sociedade da época. Em uma de suas obras, conhecida como A Passagem do Peregrino, ele zomba de Cristo e dos cristãos. Foi então que ele, Proteus, conheceu a maravilhosa doutrina dos cristãos, associando-se a seus sacerdotes e escribas na Palestina. E o consideraram como protetor e o tiveram como legislador, logo abaixo do outro legislador, aquele que eles ainda adoram. O homem que foi crucificado na Palestina por dar origem a este culto. Os pobres infelizes estão totalmente convencidos que eles serão imortais e terão a vida eterna. Desta forma eles desprezam a morte e voluntariamente se dão ao aprisionamento, a maior parte deles. Além disso, o seu primeiro legislador os convenceu de que eram todos irmãos, uma que vez que eles haviam transgredido, negando os deuses gregos, e adoram o sofista crucificado vivendo sob suas leis. Luciano diz que Peregrino, 100 até 165 d.C., após ter fugido de sua cidade natal por causa de uma acusação de assassinato, se uniu aos cristãos e logo se tornou um profeta, presbítero e chefe de sinagoga. Na Palestina, ele é preso e lá recebe o cuidado de seus amigos cristãos, que, de acordo com Luciano, tudo fizeram para livrá-lo, mas como isso não foi possível, dispensaram assistência constante para com ele. Luciano também afirma em A Morte do Peregrino: os cristãos, vocês sabem, adoram um homem neste dia, a distinta personagem que lhes apresentou suas cerimônias, e foi crucificado por esta razão. Isso indica que, naquela época, já era bem conhecido o fato de que os cristãos cultuavam ao homem crucificado, o que nos mostra que já existia culto cristão em andamento, já no primeiro e segundo século, fato este confirmado por fontes históricas cristas e não cristas, sendo, portanto, inócuo crer que Jesus seja um mito, uma vez que não se cria um mito em tão pouco tempo. Os ateus em sua incredulidade alegam, sem inteiramente prova nenhuma, que o mito Jesus nasceu no quarto século, contrariando todas as provas históricas cristas e não cristãs que provam não somente a existência de Cristo por pessoas do primeiro e segundo século, como também do próprio culto cristão primitivo, já em vigor neste período. Luciano de Samosata também fala de um certo profeta de Asclepios, no ponto, fazendo uso de uma cobra domesticada. Quando os rumores estavam por desmascarar sua fraude, ele diz de forma sarcástica: ele promulgou um edito com o objetivo de assustá-los, dizendo que o ponto estava cheio de ateus e cristãos que tinham a audácia de pronunciar os mais vis perjúrios sobre ele. A estes, ele os expulsaria com pedras, se quisessem ter seu Deus gracioso. A existência dos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, ainda no segundo século, é uma prova irrefutável contra aqueles que pregam que Jesus é um mito histórico. Isso porque, se Cristo fosse um mito, precisaria de muito mais tempo para ser desenvolvido. Os céticos ateus que questionam a existência do Jesus histórico apelam que Cristo é uma invenção do terceiro ou quarto século e, portanto, não poderiam existir cristãos, seguidores de Cristo, já no início do segundo século. Sendo assim, mesmo entre aqueles que zombavam de Cristo e de seus seguidores, a existência destes era indiscutível. Plínio, o Jovem, 61 até 114 d.C., Caio Plínio Cecílio II, mais conhecido simplesmente como Plínio, o Jovem, foi um orador, jurídico e governador imperial na Bitínia. Em suas cartas ele confessa que já tinha matado muitos homens, mulheres e crianças, e, em função dessa grande carnificina, tinha dúvida se deveria continuar matando. E aqui entra o detalhe que é a razão de todo o nosso foco. Essas pessoas estavam sendo mortas por se dizerem cristãs.
Seu único erro, de acordo com Plínio, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer num certo dia determinado, cantando hinos a Cristo, tratando-o como Deus, e prometendo solenemente uns aos outros a não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, não mentirem e não negarem a Cristo. Os cristãos estavam sendo incitados a amaldiçoarem Cristo e a se prostrarem diante das imagens do imperador romano Trajano. Os fez amaldiçoarem Cristo, o que não se consegue obrigar um cristão verdadeiro a fazer. Em suas 122 cartas trocadas com este imperador, ele aborda várias vezes o assunto sobre como lidar com a fé dos cristãos, e diz: é meu costume, meu senhor, referir a tudo aquilo acerca do qual tenho dúvidas. Nunca presenciei a julgamento contra os cristãos. Eles admitem que toda a sua culpa ou erro consiste nisso, que se reúnem no dia marcado antes da alvorada, para cantar hino a Cristo como Deus. Parecia-me um caso sobre o qual devo te consultar, sobretudo pelo número dos acusados. De fato, muitos de toda a idade, condição e sexo, são chamados em juízo e o serão. O contágio desta superstição invadiu não somente as cidades, mas também o interior. Parece-me que ainda se possa fazer alguma coisa para parar e corrigir. Vale lembrar que naquela região em que Plínio governava estavam os eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1:1, a quem Pedro destinou sua primeira epístola. Este 10º volume de Plínio, em que ele fala sobre os cristãos e o cristianismo, pode ser conferido em sua totalidade nas linhas que se seguem. Adotei, Senhor, como regra inviolável, recorrer às vossas luzes em todas as minhas dúvidas, pois quem mais apto a remover os meus escrúpulos ou a guiar-me nas minhas incertezas do que vossa pessoa? Nunca tendo assistido aos julgamentos de cristãos, ignoro o método e os limites a serem observados no processo e punição deles. Se, por exemplo, alguma diferença deva ser feita com respeito à idade ou, ao contrário, nenhuma distinção se observe entre o jovem e o adulto, se o arrependimento admite perdão, se há um indivíduo que foi cristão aproveita retratar-se, se é punível a mera confissão de pertencer ao cristianismo, ainda que sem nenhum ato criminoso, ou se só é punível o crime a ele associado. Em todos esses pontos tenho grandes dúvidas. Por enquanto, o método por mim observado para com aqueles que me foram denunciados como cristãos tem sido o seguinte: pergunto-lhes se são cristãos, se confessam, repito 2 vezes a pergunta, acrescentando uma ameaça de punição capital. Se perseveram, mando executá-los, pois estou convencido de que, qualquer que seja a natureza do seu credo, uma obstinação contumaz e inflexível certamente merece castigo. Outros fanáticos dessa espécie me têm sido trazidos que, por serem cidadãos romanos, remeto para Roma. Essas acusações, pelo simples fato de estar sendo o assunto investigado, começaram a estender-se, e várias formas do mal vieram à luz. Afixaram um cartaz sem assinatura, denunciando pelo nome grande número de pessoas. Aqueles que negaram ser ou ter sido cristãos, que repetiram comigo uma invocação aos deuses e praticaram os ritos religiosos com vinho e incenso perante a vossa estátua, a qual para este propósito mandei buscar juntamente com as dos deuses, e finalmente amaldiçoaram o nome de Cristo, o que não se pode arrancar de nenhum verdadeiro cristão. Julguei acertado absorver. Outros que foram denunciados pelo informante confessaram-se a princípio cristãos, depois o negaram. De fato, haviam sido cristãos, mas abandonaram a crença, uns faz 3 anos, outros há muito mais tempo, sendo que alguns há cerca de 25 anos. Todos prestaram culto à vossa estátua e às imagens dos deuses, e amaldiçoaram o nome de Cristo. Afirmaram, contudo, que todo o seu crime ou erro se reduzia a terem se encontrado em determinado dia antes do nascer do sol, cantando então uma antífona, pequeno versículo cantado, antes ou depois de um salmo, como a um deus, ligando-se também por solene juramento de não cometer más ações, e de nunca mentir e de nunca trair a confiança neles depositada, depois do que era costume se separarem, e então se reunirem novamente para tomarem em comum algum alimento de natureza inocente, inofensiva. Todavia, até esta última prática haviam abandonado após a publicação do meu edito, pelo qual, de acordo com as vossas ordens, proibira eu as reuniões políticas. Julguei necessário empregar a tortura para ver se arrancava toda a verdade de 2 escravas chamadas diaconisas. Nada, porém, descobri, senão excessiva superstição. Julguei por isso de bom aviso adiar qualquer resolução nesta matéria, a fim de pedir o vosso conselho. Porque o assunto merece a vossa atenção, especialmente se levar em conta o número de pessoas em risco. Indivíduos de todas as condições e idades, e dos 2 sexos, estão e serão envolvidos no processo. Pois esta contagiosa superstição não se confina nas cidades somente, mas espalha-se pelas aldeias e pelos campos. Todavia parece-me ainda possível detê-la e curá-la. Os templos, pelo menos, que andavam quase desertos, recomeçaram agora a ser frequentados, e as solenidades sagradas, após uma longa interrupção, são de novo revividas, e a geral procura de animais para os sacrifícios, para os quais até bem pouco tempo poucos compradores apareciam. Por aí é fácil imaginar a quantidade de pessoas que se poderão salvar do erro, se deixarmos a porta aberta ao arrependimento. Esta carta de Plínio a Trajano prova não apenas a existência dos cristãos no 1º século depois de Cristo, como também nos fala a respeito de seu culto e retrata fielmente a perseguição que eles já sofriam desde aquela época, sendo tratados como ateus por não aceitarem o culto ao imperador romano.
Imperador Trajano, 53 até 117 depois de Cristo. O mais interessante nesta carta de Plínio é que ela não ficou sem resposta. Em resposta à carta de Plínio, o imperador romano Trajano deu as seguintes orientações sobre como punir os cristãos. Nenhuma pesquisa deve ser feita por essas pessoas. Quando são denunciados e culpados devem ser punidos, com a restrição, porém, que quando o partido nega-se a ser um cristão, e deve dar provas de que ele não é, que é adorando nossos deuses, ele será absolvido no chão de arrependimento, embora ele possa ter anteriormente efetuado as suspeitas. Essa correspondência também nos mostra a antiga perseguição aos cristãos, que escapariam da punição somente quando se nega a ser um cristão, e dava provas de que ele adorava os deuses romanos. Como tal condição era completamente contrária à prática cristã, muitos deles eram mortos e perseguidos por causa de sua fé, já no primeiro século. Todos esses documentos apresentados até agora são mais do que suficientes para fazer silenciar todas as insinuações de que Jesus Cristo nunca existiu. Que mito, que fantasma, que figura lendária seria capaz de levar milhares de pessoas a morrerem por não negarem o seu nome? Os judeus daquela época teriam criado uma lenda, a fim de morrerem por ela. De modo algum. Outras partes da resposta do imperador romano à carta de Plínio podem ser lidas nas linhas abaixo. No exame de denúncias contra feitos cristãos, querido Plínio, tomaste o caminho acertado. Não cabe formular regra dura e inflexível, de aplicação universal. Não se pesquise. Mas se surgirem outras denúncias que procedam, aplique-se o castigo, com essa ressalva de que se alguém negar ser cristão e, mediante a adoração dos deuses, demonstrar não o ser atualmente, deve ser perdoado em recompensa de sua emenda, por muito que o acusem suspeitas relativas ao passado. Não merecem atenção panfletos anônimos em causa alguma, além do dever de evitarem-se antecedentes iníquos. Panfletos anônimos não condizem absolutamente com os nossos tempos. Se Cristo não tivesse sido uma pessoa real, histórica, estas duas cartas não existiriam hoje, pois não haveria cristãos no mundo para motivá-las. Suetônio, 69 até 141 depois de Cristo. Caio Suetônio Tranquilo, ou simplesmente Suetônio, foi um grande escritor latino que nasceu em 69 da era cristã, em Roma. Suetônio era o historiador romano oficial da corte de Adriano, escritor dos anais da Casa Imperial. Ele também faz referência a Cristo e aos seus seguidores. Na Vida dos 12 Césares, publicada nos anos 119 até 122, diz que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de um certo Cristo Judacos, impulsor Cristo, assíduo e tumultuantes Homo expolit. Quer dizer, o imperador Cláudio expulsou de Roma os judeus que viviam em contínuas desavenças por causa de um certo Cristo. Cristo é uma variante de Cristo, e também era um erro ortográfico comum naqueles dias. Também em outro texto, Suetônio cita a perseguição aos cristãos de sua época, que eram destinados ao suplício. Os cristãos, espécie de gente dada a uma superstição nova e perigosa, foram destinados ao suplício. E escreve novamente naquela mesma obra. Nairo infligiu castigo aos cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica. Tal ocasião se deu exatamente no reinado do imperador romano Nero, que sucedeu a Cláudio. Suetônio era outro que já mencionava a perseguição aos seguidores de Cristo em sua época, isto é, no primeiro século. Isso confirma os escritos bíblicos sobre a perseguição sofrida pelos cristãos já no primeiro século, e mostra-nos uma surpreendente semelhança com os relatos bíblicos sobre tais fatos. Em Suetônio, escritor não cristão, 1. O imperador Cláudio expulsou de Roma os judeus que viviam em contínuas desavenças por causa de um certo Cristo. 2. Os cristãos, espécie de gente dada a uma superstição nova e perigosa, foram destinados ao suplício. Na Bíblia, 1. Achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Atos 18. 2. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24, 9. Talo, 55 depois de Cristo. Talo foi um antigo historicista samaritano que escreveu entre os anos de 50 e 55 depois de Cristo, sendo um dos primeiros escritores não cristãos a mencionar Cristo. Isso é reconhecido por Júlio Africano, Lartâncio, Teófilo, Tertuliano e Justino. Talo também é citado pelo judeu Flávio Josefo. No entanto, seus escritos se perderam, e deles temos conhecimento somente através de pequenas citações feitas por outros escritores. Um desses autores que faz menção aos escritos de Talo é Júlio Africano, quando fala da escuridão que cobriu a terra durante a crucificação de Cristo. Talo, no terceiro dos seus livros que escreveu sobre a história, explica essa escuridão como um eclipse do sol, o que me parece ilógico. Como vemos, os não cristãos da época de Cristo procuravam oferecer explicações naturalmente razoáveis para as trevas que ocorreram sobre a terra na morte de Jesus. Ao invés de simplesmente dizerem que esse Cristo que era adorado pelos cristãos nunca existiu, eles sabiam da existência histórica de Jesus e daquilo que aconteceu na cruz. De acordo com o relato bíblico, já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Lucas 23 e 44, Mateus 27, 45, Marcos 15 e 33.
Esse fenômeno que causou a escuridão como um dos fatos intrigantes da morte de Cristo é aludido até por aqueles que não eram cristãos. Paul Maier fala sobre esse período de trevas que cobriram a Terra durante aquelas 3 horas. Esse fenômeno, evidentemente, foi visível em Roma, Atenas e outras cidades do Mediterrâneo. Segundo Tertuliano, foi um evento cósmico ou mundial. Flegão, um outro grego da Cária, escreveu uma cronologia pouco depois de 137 d.C. em que narra como no 4º ano das Olimpíadas de 202, ou seja 33 d.C., houve um grande eclipse solar, e que anoiteceu na 6ª hora do dia, de tal forma que até as estrelas apareceram no céu. Houve um grande terremoto na Bitínia, e muitas coisas saíram fora de lugar em Niceia. Flegão, século I, outro historiador do 1º século, que teve suas crônicas perdidas com o tempo e que teve partes de suas obras preservadas em citações de outros autores, foi Flegão, um escritor romano nascido em 80 d.C. Ele, assim como Talo, confirmou a escuridão que tomou conta da terra durante 3 horas no dia da crucificação de Cristo. Ao comentar sobre a ilógica da escuridão, Júlio Africano cita Flegão. Durante o tempo de Tibério César, ocorreu um eclipse do Sol durante a lua cheia, e sobre essas trevas Flegão menciona-as em Olimpíadas. O título do livro que escreveu Flegão mencionou o eclipse que aconteceu durante a crucificação do Senhor Jesus Cristo e não algum outro eclipse. Está claro que ele não tinha conhecimento, a partir de suas fontes, de qualquer eclipse semelhante que tivesse anteriormente ocorrido, e isso se vê nos próprios relatos históricos sobre Tibério César. Assim, vemos que o relato dos evangelhos acerca das trevas que se abateram sobre a terra por ocasião da crucificação de Cristo era bem conhecido, e exigia uma explicação naturalista por parte dos descrentes que haviam testemunhado o acontecimento. Vários autores não cristãos fizeram menção a este acontecimento. Além de Talho e Flegão, temos também Plegão de Lidia, que observou na época de Tibério um eclipse do Sol que ocorreu durante a lua cheia. Todas essas provas históricas nos mostram que, no dia da morte de Cristo, houve um evento cósmico que foi conhecido em várias partes do mundo antigo, exatamente como no relato bíblico, que os escritores não cristãos sabiam da crucificação de Cristo e que tentavam oferecer explicações razoáveis e naturalistas para não inferirem alguma alegação de veracidade à fé cristã, e nenhum deles argumentou que era impossível que isso fizesse menção a Cristo porque Cristo não existe. Eles sabiam da existência dele, razão pela qual eram obrigados a oferecerem diferentes explicações para explicar aquele fenômeno. Outra citação de Flegão sobre Cristo está em suas crônicas, onde ele diz: Jesus, enquanto vivo, não foi de qualquer ajuda para si mesmo, mas, quando ressuscitou depois da morte, exibiu as marcas de sua punição, e mostrou de que maneira suas mãos foram perfuradas pelos pregos. Tais citações de modo algum fariam sentido caso Jesus não tivesse sido uma pessoa real, comprovada historicamente. A existência de Jesus e as suas aparições depois de morto eram verdadeiras e exigiam uma resposta à altura das autoridades romanas, que, no caso, inventaram que os discípulos roubaram o corpo. Mateus 28, 13, 15. Mara Bar Serapião, 73 d.C. Mara Bar Serapião foi um escritor sírio e filósofo estoico que se tornou conhecido por uma carta que escreveu a seu filho, onde fornece uma das primeiras referências não judaicas e não cristãs sobre Jesus. No Museu Britânico está preservado um de seus manuscritos, sobre o qual F.F. Bruce assinala. No Museu Britânico um interessante manuscrito que preserva o texto de uma carta escrita um pouco depois de 73 d.C. Embora não possamos precisar a data. Esta carta foi enviada por um sírio de nome Mara Bar Serapião a seu filho Serapião. Na época Mara Bar Serapião estava preso, mas escreveu para incentivar o filho na busca de sabedoria, tendo ressaltado que os que perseguiram homens sábios foram alcançados pela desgraça. Ele dá o exemplo de Sócrates, Pitágoras e Cristo. Na carta, ele compara Jesus Cristo aos filósofos Sócrates e Pitágoras. Ele escreveu para incentivar o filho na busca da sabedoria, tendo ressaltado que os que perseguiram homens sábios foram alcançados pela desgraça. Que vantagens os atenienses obtiveram em condenar Sócrates à morte? Fome e peste lhe sobrevieram como castigo pelo crime que cometeram. Que vantagem os habitantes de Samos obtiveram ao pôr fogo em Pitágoras? Logo depois sua terra ficou coberta de areia. Que vantagem os judeus obtiveram com a execução de seu sábio rei? Foi logo após esse acontecimento que o reino dos judeus foi aniquilado. E ele continua, dizendo: com justiça Deus vingou a morte desses 3 sábios. Os atenienses morreram de fome. Os habitantes de Samos foram surpreendidos pelo mar. Os judeus, arruinados e expulsos de sua terra, vivem completamente dispersos. Mas Sócrates não está morto. Ele sobrevive nos ensinos de Platão. Pitágoras não está morto. Ele sobrevive na estátua de Hera. Nem o sábio rei está morto. Ele sobrevive nos ensinos que deixou. Essa relíquia de 73 d.C. é outra prova da existência histórica de Jesus Cristo, e negá-la seria o mesmo que negar a existência histórica dos outros 2 mestres citados por ele, Sócrates e Pitágoras. Uma vez que os ateus aceitam a existência destes últimos 2, por que deveriam negar a de Jesus, que é citado naquele mesmo contexto? Alguns ateus dizem que este sábio rei poderia se tratar de outro que não fosse Jesus. Porém, qual a possibilidade de que até aquela época, 73 d.C., tivesse surgido um outro homem que também foi executado? Era sábio.
Morreu pouco antes da destruição de Jerusalém. Morreu antes da dispersão dos judeus. Teve os judeus como responsáveis pela sua morte. Ainda sobrevive por meio dos ensinos que deixou. Foi referido como rei. Os ateus podem pesquisar à vontade a biografia de qualquer outro ser humano que se autoproclamava Messias naqueles dias, que não encontrará nenhum que preencha perfeitamente todos esses requisitos, como Jesus faz. A alusão de que os judeus foram destruídos logo depois da morte do sábio rei se encaixa perfeitamente dentro da descrição bíblica da morte de Jesus no primeiro século e na destruição de Jerusalém ainda dentro daquela geração. Por isso, as propostas de que o rei sábio citado por Marabar Serapião se trate de outro que não fosse Jesus, tais como Onias III e o essênio Judas, não possuem qualquer respaldo histórico. Se Onias fosse a referência, a dispersão dos judeus e a destruição de Jerusalém teria ocorrido 240 anos depois de quando realmente ocorreu, 70 depois de Cristo, e se fosse o essênio Judas seria 170 anos depois. Portanto, a conclusão mais razoável é aquela que a Berma sugere. Dessa passagem aprendemos, primeiro, que Jesus era considerado um homem virtuoso. Segundo, ele é apresentado duas vezes como um rei judeu, possivelmente em referência aos próprios ensinos de Cristo sobre si mesmo, ao qual os seguidores mencionavam, ou ainda da frase escrita sobre sua cabeça na crucificação. Terceiro, Jesus foi executado injustamente pelos judeus, que pagaram por seus atos errados, sofrendo brevemente o julgamento posteriormente, provavelmente uma referência à queda de Jerusalém para o exército romano. Quarto, Jesus vive nos ensinamentos dos cristãos primitivos, que é um indicativo de que Marabar Serapião não era cristão. O Talmud é outra fonte de origem judaica que confirma a existência histórica de Jesus. Ele é uma coleção de doutrinas e comentários sobre a lei dos judeus, que começou a ser escrita a partir do primeiro século depois de Cristo, por rabinos que decidiram colocar por escrito as tradições que eram pregadas oralmente pelos anciãos. Apesar de os judeus tratarem Jesus com mentiras e hostilidades, eles não negavam sua existência histórica. Uma dessas citações sobre Jesus, Yeshua, diz que ele foi pendurado na cruz na véspera da Páscoa. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua de Nazaré, sendo que o arauto esteve diante dele por 40 dias anunciando: Yeshua de Nazaré vai ser apedrejado por ter praticado feitiçaria e iludido e desencaminhado o povo de Israel. Todos os que sabiam alguma coisa em sua defesa vieram e suplicaram por ele. Mas nada encontraram em sua defesa. Ele foi pendurado à véspera da Páscoa. Para que esse Yeshua do Talmud seja outro Jesus que não o que conhecemos, teria que também ter vivido na mesma época de Jesus Cristo. Ter sido conhecido como Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ter praticado feitiçaria, que era como os judeus consideravam os milagres de Cristo. Ter sido condenado pelos romanos. Ter sido pendurado na cruz na véspera da Páscoa. É evidente que o Jesus de Nazaré que o texto trata é o mesmo Jesus de Nazaré que conhecemos. O Talmud não iria se referir a Jesus como sendo Cristo, pois tais judeus não criam que o Messias era Jesus. Mas a descrição de Jesus de Nazaré e todos os acontecimentos que o rodeiam já é mais que o suficiente para identificarmos Jesus Cristo no Talmud. O Talmud babilônico se refere a Jesus como Beni Panderá e Jesus Beni Panderá, o que muitos estudiosos afirmam que é um jogo de palavras, pois Panderá vem da palavra grega pantenos, que significa virgem. Em outras palavras, estaria chamando Jesus de o filho da virgem. O judeu Joseph Clauser afirmou que o nascimento ilegítimo de Jesus era uma ideia corrente entre os judeus. Ademais, o diálogo entre dois judeus registrado no Talmud também fala da existência de Jesus. Mestre, tu deves ter ouvido uma palavra de minut, heresia. Essa palavra deu-te prazer, e foi por isso que foste preso. Ele, Eliezer, respondeu: Akiba, tu fizeste-me recordar o que se passou. Um dia que eu percorria o mercado de Séforis, encontrei lá um dos discípulos de Jesus de Nazaré. Tiago de Quefarseânia era o seu nome. Ele disse-me: está escrito na vossa lei, Deuteronômio 23:18, não trará salário de prostituição nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto. Que fazer dele? Será permitido usá-lo para construir uma latrina para o sumo sacerdote? E eu não respondi nada. Disse-me ele: Jesus de Nazaré ensinou-me isto: o que vem de uma prostituta, volte à prostituta; o que vem de um lugar de imundícies, volte ao lugar de imundícies. Esta palavra agradou-me, e foi por tê-la elogiado que fui preso como minut, herege. Sobre o texto acima, Klausner comenta: não resta dúvida de que as palavras um dos discípulos de Jesus de Nazaré e assim Jesus de Nazaré me ensinou são, nesta passagem, de uma data bem antiga e também são fundamentais no contexto da história relatada. Estas referências no Talmud, assim como outras, como o Sanedrim 43 que menciona os discípulos de Jesus, mostram que nem mesmo os judeus, que não eram cristãos, questionavam a existência histórica de Cristo. Eles sabiam que ele era conhecido por Jesus de Nazaré. Eles sabiam que Jesus operava milagres, embora atribuíssem tais atos à magia ou feitiçaria. Eles sabiam que Jesus foi pendurado numa cruz na véspera da Páscoa. Eles sabiam que ele tinha um discípulo chamado Tiago. E eles sabiam que qualquer um que o seguisse seria preso ou morto pelas mesmas razões que Yeshua de Nazaré foi.
Rei Abgar 5 Abgar 5 ou Abgar 5 de Edessa reinou entre 4 a.C. até 50 d.C. no reino de Osroene, tendo por capital Edessa, na Mesopotâmia. Durante escavações de arqueólogos no sul da Turquia foi encontrada uma biblioteca do início da era cristã e fragmentos da carta de Amã, secretário do rei Abgar, a Jesus Cristo de Jerusalém. Pastro fala sobre essa importante descoberta arqueológica nas seguintes palavras: no século XIX, arqueólogos ingleses e franceses descobriram uma biblioteca no sul da Turquia datada dos primeiros anos da era cristã. Entre muitos textos, foram encontrados fragmentos de cartas do escrivão Laburna relatando viagens de Amã, secretário do rei Abgar V, que reinou do ano 13 até 50 d.C. Na cidade de Edessa, atual Urfa, na Turquia. Tal documento diz: Abgar, toparca da cidade de Edessa, a Jesus Cristo, o excelente médico que surgiu em Jerusalém, salve. Ouvi falar de ti das curas que realizas sem remédios. Contam efetivamente que fazes os cegos ver, os coxos andar, que purificas os leprosos, expulsas os demônios e os espíritos imundos, curas os oprimidos por longas doenças e ressuscitas os mortos. Tendo ouvido falar de ti tudo isso, veio-me a convicção de duas coisas: ou que és filho daquele Deus que realiza estas coisas, ou que és o próprio Deus. Por isso escrevi-te pedindo que venhas a mim e me cures da doença que me aflige e venhas morar junto a mim. Com efeito, ouvi dizer que os judeus murmuram contra ti e te querem fazer mal. Minha cidade é muito pequena, é verdade, mas honrada, e bastará aos dois para nela vivermos em paz. O historiador eclesiástico do século IV, Eusébio de Cesareia, também registrou em sua História Eclesiástica, 325 d.C., a correspondência trocada entre Abgar de Edessa e Jesus. Eusébio estava convicto que as cartas originais, escritas em síriaco, estavam arquivadas em Edessa, e inclui na sua obra o texto das duas cartas. Eusébio também afirma que Jesus enviou a Abgar um dos 72 discípulos, conhecido por Tadeu de Edessa, em 29 d.C., e que Abgar teria se convertido à fé cristã. O ossuário do irmão de Jesus. Essa foi a primeira descoberta arqueológica referente a Jesus e sua família. O ossuário de Tiago, irmão de Jesus, data do século I e traz a inscrição em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus, e Yaakov bar Yosef Ashui de Yeshua. O ossuário foi comprado há muito tempo por um colecionador judeu que nem suspeitava da importância daquele artefato. Mas quando, em abril de 2002, o renomado estudioso francês André Lemaire viu em uma urna, escrito na língua falada por Jesus, logo descobriu a sua importância. Esse valioso achado arqueológico foi logo desacreditado pelos ateus, que alegaram falsificação. Por isso, ele foi submetido a testes pelo Geological Survey of State of Israel e, depois de muita investigação, foi declarado autêntico. De acordo com o The New York Times, essa descoberta pode muito bem ser o mais antigo artefato relacionado à existência de Jesus. Submetido a análises de datação histórica, foi constatado que ele remetia a aproximadamente 63 d.C., que, curiosamente, é exatamente a época em que o irmão de Jesus foi martirizado, de acordo com a tradição cristã. O julgamento definitivo, que foi feito em 2012, provou a autenticidade do ossuário do irmão de Jesus. A matéria da revista norte-americana Biblical Archaeological Review abordou o caso nas seguintes palavras: depois de um julgamento de mais de 5 anos com 138 testemunhas, mais de 400 exposições e uma transcrição do julgamento de 12.000 páginas, o juiz Aaron Farkas do Tribunal Distrital de Jerusalém inocentou os réus de todas as acusações de falsificação. Sua opinião no caso, proferido em 14 de março, tem 474 páginas. Os acusados Oded Golan e Robert Deutsch foram inocentados de todas as acusações de falsificação. Dos 5 réus indiciados originalmente em 2004, apenas 2 permaneceram no caso. Oded Golan, um colecionador de antiguidades com uma das coleções mais importantes em Israel, ele foi considerado culpado da acusação menor de negociação de antiguidades sem licença. E Robert Deutsch, o mais proeminente negociante de antiguidades em Israel, que também ensinou na Universidade de Haifa, serviu como supervisor em escavação arqueológica de Megido e é autor de livros acadêmicos, sozinho e com outros estudiosos de renome internacional. O mais famoso dos objetos acusados de serem falsificações é uma inscrição em um ossuário ou caixa de ossos em que se lê: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Ele recebeu sua primeira publicação na revista Biblical Archaeological Review, revista de arqueologia bíblica, em 21 de outubro de 2002. No dia seguinte, ele estava na primeira página de quase todos os jornais do mundo, incluindo o New York Times e o Washington Post. Análises paleográficas e a existência de antiga pátina sugeriram que a inscrição é autêntica. A primeira parada em qualquer investigação sobre esta questão seria na porta dos paleógrafos, estudiosos que podem datar e autenticar as inscrições de certos períodos históricos específicos com base no estilo e na posição das letras. Neste caso, a inscrição foi autenticada por 2 das maiores autoridades mundiais em paleografia da atualidade, André Lemaire da Sorbonne e Ada Yardeni da Universidade Hebraica de Jerusalém. O que é ainda mais significativo é que nenhum paleógrafo de qualquer reputação mesmo sugeriu que esta inscrição pode ser uma falsificação. Não há nenhum outro lado da questão, falando em termos de paleografia.
Há outras razões, mais simples, para se crer que a inscrição não é uma falsificação. O de Golan possuía o ossuário de Tiago desde a década de 1970. Ele provou isso com fotografias antigas autenticadas por um ex-agente do FBI nas quais é usado um tipo de papel que não é mais usado em uma data posterior. E Golan nunca tentou vender o ossuário ou divulgar a inscrição. Ele afirma veementemente que nem sabia que o Novo Testamento menciona Tiago como o irmão de Jesus, ou como ele disse, eu nunca soube que Deus poderia ter um irmão. Ainda mais compreensivelmente, ele não tinha ideia que o nome Jacob, como está escrito no ossuário, e Jacob, para qualquer israelita, foi traduzido como James no Novo Testamento em inglês. A imprensa mundial não deu atenção ao veredicto deste caso. Desde o dia 14 de março último, quase nada foi noticiado pelos canais de televisão internacionais ou nacionais, ou nos jornais ou revistas, com exceção da Barra. A razão pela qual praticamente toda a grande mídia silenciou completamente com essa grandessíssima descoberta da autenticidade do ossuário de Tiago, o irmão de Jesus, mesmo diante de todas as alegações contrárias e de um tribunal constituído por 138 testemunhas, mais de 400 exposições e uma transcrição do julgamento de 12.000 páginas, é muito simples. Suas implicações. Não há qualquer vantagem em uma mídia predominantemente ateísta e católica divulgar a autenticidade de um ossuário que prova que Jesus teve um irmão de sangue, o que contraria ao dogma católico da virgindade perpétua de Maria, e que ele realmente existiu, o que contraria às pretensões da parte secular e anticristã da mídia. Para a mídia, faz muito mais sentido fazer o maior alarde com um pedaço de dente que pessoas com uma imaginação muito fértil dizem ter sido de um ancestral humano para provar a teoria da evolução, ainda que esse achado seja contestado e refutado posteriormente pelos próprios cientistas. A verdade, contudo, não depende da divulgação da grande mídia secular, depende das provas históricas, científicas e arqueológicas, que em tudo corroboram com as crenças cristãs, inclusive, é lógico, com a existência histórica de Jesus Cristo, que só não é incontestável para quem tem medo das implicações óbvias que esse fato nos leva. Aos 19 segundos, o sujeito afirma que Jesus é um plágio de vários mitos, uma afirmação sem fonte histórica e dita vagamente. Ele é plágio de vários outros deuses, né? Tais como Horus no Egito, Tammuz na Suméria, Mitra na Pérsia, Atis na Frígia, Krishna na Índia, Dionísio na Grécia. E outros menos conhecidos. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, começando com Mitra, que nasceu em 1200 anos antes de Cristo. Veja se você consegue associar todos esses deuses que eu falei aqui, essa mesma história que eu vou falar aqui, é a mesma história que ocorreu com todos eles, né? Por exemplo, nasceu em 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, teve 12 discípulos, praticou milagres, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, né? É chamado a verdade e a luz do mundo, filho de Deus, bom pastor, cordeiro de Deus, blá 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 e outras coisas. Veio para lavar os pecados da humanidade, foi batizado aos 30 anos. Se parece com quem? É a história do seu Jesus, né? Contadas na Bíblia, né? Fora da Bíblia, seu Jesus não existe na história, né? Ele afirma que Jesus é uma cópia de Horus, Tammuz, Mitra, Atis, Krishna e Dionísio. Outra afirmação sem fonte e dados históricos dita vagamente. O documentário Zeitgeist faz estas afirmações sobre o deus egípcio Horus. Ele nasceu em 25 de dezembro de uma virgem, Isis Maria. Uma estrela no Oriente proclamou a sua chegada. 3 reis foram adorar o Salvador recém-nascido. Aos 12 anos de idade, quando ainda um menino, ele tornou-se um professor prodígio. Aos 30 anos ele foi batizado e começou um ministério. Horus tinha 12 discípulos. Horus foi traído. Ele foi crucificado. Ele foi sepultado por 3 dias. Ele foi ressuscitado depois de 3 dias. No entanto, quando os escritos atuais sobre Horus são competentemente analisados, isto é o que encontramos. Horus nasceu a Ísis. Não há qualquer menção na história de sua mãe sendo chamada de Maria. Além disso, Maria é a nossa forma latinizada de seu nome verdadeiro Miriam ou Miriam. Maria não foi nem usado nos textos originais das escrituras. Ísis não era virgem, ela era viúva de Osíris, com quem concebeu Horus. Horus nasceu durante um mês de Coiaque, outubro/novembro, e não no dia 25 de dezembro. Além disso, a Bíblia não menciona a data exata do nascimento de Cristo. Não há qualquer registro de 3 reis visitando Horus em seu nascimento. E mesmo que houvesse, isso nem se assemelha à narrativa bíblica, que afirma apenas que foram magos, e não reis que visitaram Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Mateus 2:1. A afirmação de que eram 3 também é falsa. Em lugar nenhum o relato diz que eram 3. Talvez alguns erroneamente deduziram do número de presentes: ouro, incenso e mirra. Ora, o número de presentes não determina o número de magos. Horus não é um salvador de qualquer forma e nunca morreu por ninguém. Não há relatos de Horus sendo um professor aos 12 anos de idade. Horus não foi batizado.
O único relato de Horus que envolve a água é uma história onde ele é despedaçado e Isis pede ao deus crocodilo que o pesque da água onde havia sido colocado. Horus não tinha um ministério. Horus não tinha 12 discípulos. De acordo com as narrativas, Horus tinha 4 semideuses que eram seguidores e algumas indicações de 16 seguidores humanos e um número desconhecido de ferreiros que entraram em batalha com ele. Não existe nenhuma narrativa de Horus sendo traído por um amigo. Horus não morreu por crucificação. Há vários relatos da morte de Horus, mas nenhum deles envolve a crucificação. Não existe nenhum relato de Horus sendo sepultado por 3 dias. Horus não foi ressuscitado. Não existe nenhuma narrativa de Horus saindo do túmulo com o mesmo corpo de quando entrou. Alguns relatos narram Horus e Osíris sendo trazidos de volta à vida por Ísis e sendo o senhor do submundo. Então, quando comparados lado a lado, Jesus e Horus têm pouca ou nenhuma semelhança um com o outro. No final, o Jesus histórico, como retratado na Bíblia, é completamente original. As semelhanças reivindicadas são muito exageradas. O documentário Zeitgeist diz que Atis, da Frígia, nasceu da Virgem Nana, nasceu em 25 de dezembro, foi crucificado, morreu e 3 dias depois ressuscitou. Nascimento virginal. De acordo com a lenda, Agdistis, um monstro hermafrodita, levantou-se da terra como um descendente de Zeus. Agdistis gera o rio Sangarius que revelou a ninfa, Nana, que ou traz uma amêndoa em seu peito e se torna grávida pela amêndoa ou se senta debaixo de uma árvore onde uma amêndoa cai em seu colo e é engrávida. Nana depois abandona a criança que é cuidada por uma cabra. Somos levados a assumir que Atis é concebido de uma semente de amêndoa que cai de uma árvore como resultado do sêmen derramado de Zeus. 25 de dezembro. Este argumento é simplesmente insignificante em relação ao cristianismo, já que a Bíblia em nenhum momento afirma a data exata em que Jesus nasceu. O que sabemos é que ele nasceu na festa dos tabernáculos, a qual acontecia a cada ano, no final do 7º mês, e Terem, do calendário judaico, que corresponde ao mês de setembro ou outubro do nosso calendário. Além do mais, não há menção desta data tendo qualquer relação com Atis. Ele é associado com o retorno anual da primavera. Crucificação. Esta similaridade é completamente falsa. Atis se castrou debaixo de um pinheiro depois de ser feito insano antes de seu casamento com Agdistis quando ela se apaixona por ele. Seu sangue flui pelo chão através de seu órgão ferido e gera um trecho de violetas. Críticos tentam associar a morte de Atis debaixo de uma árvore com a morte de Jesus em uma árvore. Eles também tentam conectar o sangue de Jesus saindo de suas feridas com o sangue de Atis causado por sua autocastração. Mas podemos ver que não há relação alguma. Ressurreição. Em uma versão, Agdistis é tomado por um remorso por suas ações e pede a Zeus que preserve o belo corpo de Atis de forma que ele nunca se decomponha. Nenhuma ressurreição ocorre com Atis. Em outro relato, Agdistis e a grande mãe, ou Cibele, levam o pinheiro para uma caverna onde ambos se lamentam pela morte de Atis. A história da ressurreição surge muito tempo depois, quando Atis é transformado em um pinheiro. Krishna, da Índia, nasceu da Virgem Devaki. Uma estrela no ocidente assinalou sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos, morreu e ressuscitou. Apesar de muitos críticos alegarem que Krishna significa Cristo, Krishna em sânscrito na verdade é traduzido por ó negro, pois se acredita que Krishna possuía uma pele negro-azulada. A palavra Cristo é traduzida literalmente por ungido. Quando céticos, por sua vez, soletram Krishna como Shrishna ou Shrishna, esta é uma espalhafatosa tentativa de espalhar mais desinformação e reforçar suas teorias errôneas. Nascimento virginal. Um nascimento virginal nunca é atribuído Krishna, já que seus pais já tinham dado à luz a outras 7 crianças antes deste nascer. Além disto, o nascimento virginal não era um conceito novo inventado por cristãos. O livro de Isaías 7, escrito cerca de 700 a.C., falou de um Messias que nasceria de uma virgem. Esta profecia estava em circulação 700 anos antes de Jesus e pelo menos 100 anos antes de Krishna. Isaías 7:14. Críticos clamam que Krishna nasceu da Virgem Maia, mas de acordo com os textos hindus, ele era o 8º filho da princesa Devaki e seu marido Vasudeva. Você nasceu dos divinos Devaki e Vasudeva para a proteção de Brahma na terra. Mahabharata BK 12, 48. Pastores, sábios, uma estrela e uma manjedoura. Nenhuma menção a pastores ou sábios aparece no nascimento de Krishna. Também não há nada no mito original que fale que uma estrela anunciou seu nascimento. Krishna nasceu em uma prisão, não um estábulo, como sugerem alguns, onde seus pais deram à luz a ele em segredo. Seria improvável que tais visitantes chegassem somente para alertar Kansa da presença de Krishna. Fez milagres. Não há nada no mito original de Krishna que diga que ele realizou milagres. Morte por crucificação. Krishna não foi crucificado. Isto não é mencionado em lugar algum nos textos hindus. Pelo contrário, somos informados exatamente como ele morreu. Krishna estava meditando na floresta quando foi acidentalmente atingido nos pés por uma flecha de um caçador. Céticos realmente tentam interpretar isto forçadamente, dizendo que a flecha o empalou a uma árvore, assim o crucificando. Eles também apontam a similaridade entre sua ferida ser no pé e as feridas de Jesus serem nas mãos e nos pés. Contudo, se eu estava cravando minhas iniciais em uma árvore e acidentalmente empalar meu punho, seria um absurdo considerar isto uma crucificação.
Esta história tem mais relação com a mitologia de Aquiles do que com a história de Jesus. Um forte caçador de nome Jara então chegou ali, desejoso de um gamo. O caçador, confundindo Krishna, que estava estendido na terra em alta yoga, com um gamo, o feriu no calcanhar com uma flecha e rapidamente veio ao local para capturar sua presa Mahabharata, Book 16:4. A ressurreição. Apesar de críticos clamarem que Krishna desceu para a sepultura por 3 dias e apareceu a muitas testemunhas, não existe evidência disso. Pelo contrário, o verdadeiro relato diz que Krishna imediatamente retornou à vida e falou somente ao caçador, perdoando-o por suas ações. Ele, o caçador, tocou os pés de Krishna. O superior espírito o confortou e então ascendeu para o alto, enchendo o céu inteiro com esplendor. Krishna alcançou sua própria região inconcebível Mahabharata, Book 16:4. Algumas óbvias diferenças entre as ressurreições de Jesus e Krishna são as seguintes. A ressurreição de Jesus derrotou o poder do pecado e morte. 1 Coríntios 15:55, 57. A ressurreição de Krishna não teve nenhum efeito real na humanidade. Jesus apareceu a aproximadamente 500 testemunhas no Novo Testamento. 1 Coríntios 15:6. Krishna apareceu somente ao caçador. Jesus levantou dos mortos 3 dias depois. Mateus 16:21, Mateus 17:22, 23, Lucas 9:22, Lucas 24:7, 1 Coríntios 15:4. Krishna imediatamente retornou à vida. Jesus não ascendeu aos céus logo após ressuscitar. Ele só ascendeu 40 dias depois, ficando durante este período instruindo os seus discípulos. Atos dos Apóstolos 1:3. Krishna imediatamente ascendeu para a vida após a morte. Jesus sabia como morreria. Mateus 16:21. Mateus 17:22, 23, Lucas 9:22, Lucas 24:7. Krishna não teve nenhuma previsão a respeito de sua morte. Jesus ascendeu a um reino físico céu Salmo 14, Hebreus 9:11 e 12. Krishna transcendeu para um estado mental ou região inconcebível. Os conceitos entre céu, cristianismo e nirvana, hinduísmo, diferem enormemente. Dr. Edwin Bryant é professor do hinduísmo na Rutgers University e um estudioso do hinduísmo. Ele traduziu o Bhagavata Purana, Vida de Krishna, para a Pignevorut Classics e é o autor de Krishna, a Source Book. Quando questionado sobre a alegação de que Krishna, um deus hindu, tinha sido crucificado, ele respondeu: isso é completo e absoluto absurdo. Não há absolutamente nenhuma menção em qualquer lugar que alude a uma crucificação. Ele acrescentou que Krishna foi morto por uma flecha de um caçador que acidentalmente atirou no seu calcanhar. Ele morreu e subiu. Não foi uma ressurreição. Citado em A Refutação do Livro de Acharya S. A Conspiração de Cristo, de Mikhil Kona. A Conspiração de Cristo é a fonte de muitas das reivindicações em Zeitgeist. Aos 32 segundos, outra besteira dita. Ele afirma que Jesus foi criado por Constantino. A questão de Jesus ser um plágio, Jesus foi criado por Constantino, né? O Cristo foi criado por Constantino nos concílios de Nicéia, onde compilaram lá a Bíblia e elegeram Jesus por maioria de votos. Em primeiro lugar, faço uma pergunta. Como você chegou a essa conclusão? Esta é a segunda pergunta de Columbo no livro Tânticas de Greg Koukl. Uma coisa é fazer uma afirmação histórica, outra é sustentá-la com fatos históricos, e essa afirmação frequentemente citada carece de qualquer tipo de suporte histórico. A pessoa que fez a afirmação está profundamente desinformada. Constantino convocou o concílio de Nicéia, e uma das questões envolvia a divindade de Jesus, mas este não foi um concílio que se reuniu para decidir se Jesus era divino ou não. Muito pelo contrário. Todos no concílio, na verdade, quase todos os cristãos em todos os lugares, já concordavam que Jesus era divino, o Filho de Deus. A questão em debate era como entender a divindade de Jesus à luz da circunstância de que ele também era humano. Além disso, como Jesus e Deus poderiam ser Deus se há apenas um Deus? Essas foram as questões que foram abordadas em Nicéia, não se Jesus era divino ou não, e certamente não houve votação para determinar a divindade de Jesus. Isso já era um assunto de conhecimento comum entre os cristãos, e tinha sido desde os primeiros anos da religião. Em segundo lugar, examino os fatos. Esta é a tântica de só os fatos. Quase sempre podemos corrigir as falsas crenças de uma pessoa apelando para os fatos ao responder à pergunta sobre o que aconteceu no passado. É uma boa ideia consultar historiadores de renome em seu livro Verdade e Ficção no Código da Vinci. O historiador agnóstico Bart Ehrman escreve: portanto, a crença na divindade de Jesus existia desde os primeiros anos da religião. Quão antiga? O Novo Testamento está cheio de referências à divindade de Cristo. Certamente Paulo, Romanos 9, 5, Tito 2 e 13, Filipenses 2, 5, 8, Pedro, 2 Pedro 1, 1 e João 1, 1, 8 e 58, 20 e 28, acreditaram que Jesus é Deus. No entanto, para mostrar que os cristãos acreditavam na divindade de Cristo antes do concílio de Nicéia, você também pode consultar os pais da igreja primitiva. A pessoa que afirma que Nicéia inventou a divindade de Jesus ficará surpresa ao saber que os primeiros pais da igreja afirmaram explicitamente a divindade de Cristo. Aqui está uma pequena amostra.
Policarpo, 69 até 155 depois de Cristo, era o bispo da igreja em Esmirna e discípulo de João, o apóstolo. Em sua carta aos Filipenses, ele escreve: Agora, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio sumo sacerdote eterno, o Filho de Deus Jesus Cristo, te edifique na fé e na verdade, e para nós convosco, e para todos aqueles debaixo do céu que contudo, creia em nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, e em seu Pai que o ressuscitou dos mortos. Inácio, 50 até 117 depois de Cristo, era o bispo da igreja em Antioquia, e outro discípulo de João. Ele escreveu uma série de cartas para várias igrejas em seu caminho para Roma, onde seria martirizado. Ele escreve: há apenas um médico, que é carne e espírito, gerado e não criado, Deus em um homem, verdadeira vida na morte, tanto de Maria como de Deus, primeiro sujeito ao sofrimento e depois além dele, Jesus Cristo nosso Senhor. Pois o nosso Deus, Jesus o Cristo, foi concebido por Maria segundo o desígnio de Deus, tanto da descendência de Davi como do Espírito Santo. Justino Mártir, 100 até 165 depois de Cristo, foi um apologista cristão do segundo século. Ele corajosamente afirma, e que Cristo, sendo o Senhor, e Deus o Filho de Deus, e aparecendo anteriormente em poder como homem e anjo, e na glória do fogo como na sarça, assim também foi manifestado no julgamento executado em Sodoma, foi totalmente demonstrado pelo que foi dito. Permita-me primeiro relatar as profecias, que desejo fazer para provar que Cristo é chamado Deus e Senhor dos exércitos. Irineu de Lyon, 130 até 202 depois de Cristo, foi bispo do que hoje é conhecido como Lyon. Na França, Irineu estudou com o bispo Policarpo, que por sua vez fora discípulo de João, o apóstolo. Ele escreve: ele recebeu testemunho de todos que ele era o próprio homem, e que ele era o verdadeiro Deus, do Pai, do Espírito, dos anjos, da própria criação, dos homens, dos espíritos apóstatas e demônios. Cristo Jesus, nosso Senhor, e Deus, e Salvador, e Rei, de acordo com a vontade do Pai invisível. Clemente de Alexandria, 150 até 215 depois de Cristo, foi outro pai da igreja primitiva. Ele escreveu por volta de 200 depois de Cristo. Ele escreve: essa palavra, então, o Cristo, a causa tanto de nosso ser no início, pois ele estava em Deus, e de nosso bem-estar, essa mesma palavra agora apareceu como homem, só ele sendo ambos, Deus e homem. Tertuliano, 150 até 225 depois de Cristo, foi um dos primeiros apologistas cristãos. Escrevendo cerca de um século depois de João, ele disse: pois só Deus não tem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, visto que Cristo também é Deus. Hipólito de Roma, 170 até 235 depois de Cristo, foi um teólogo do século III. Ele era um discípulo de Irineu, que era um discípulo de Policarpo, que era um discípulo de João. Ele escreve: somente o Logos desse Deus vem do próprio Deus, portanto também o Logos é Deus, sendo a substância de Deus. Pois todos, tanto os justos quanto os injustos, serão trazidos diante de Deus, a palavra. Todos esses pais da igreja escreveram mais de um século antes do concílio de Nicéia supostamente ter inventado a divindade de Jesus. Portanto, aqui está a minha pergunta: se os pais da igreja primitiva afirmaram explicitamente a divindade de Jesus antes de Nicéia, então como alguém pode alegar que foi uma invenção de Nicéia? Os fatos confirmam esmagadoramente que a divindade de Cristo não foi inventada em Nicéia. Na verdade, essa crença nasceu da interação íntima dos discípulos originais com Jesus. Consequentemente, as palavras e ações de Jesus levaram os discípulos à única conclusão razoável: Jesus é Deus. E essa crença foi transmitida ao longo da história da igreja. Aos 2 minutos e 4 segundos, ele comete uma falácia lógica chamada de falácia genética. Bem, um pedacinho da origem astrológica de tudo isso, né? Da criação dos deuses, que vem lá de culturas bem primitivas, que não tinham conhecimento de ciência, de como funcionava o universo, o movimento dos planetas, das estrelas e tudo mais. E aí atribuíam isso a deuses. Deuses foram criados, então. Ele parte do pressuposto de que a crença em Deus é falsa simplesmente porque eles não tinham conhecimento científico e atribuam qualquer coisa que viam a Deus. Ainda que isso fosse verdade, o que eu não admito de forma alguma, seria uma falácia genética dizer que porque assim que tal crença se originou, logo ela é falsa. O que torna a crença em Deus algo verdadeiro, são as razões que existem a seu favor. As causas que levaram ao surgimento da crença em Deus, não contribuem em nada para mostrar se a crença em Deus é falsa ou verdadeira. Aos 2 minutos e 25 segundos, volta de novo com as afirmações mentirosas sobre o plágio de Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, começando com Mitra, que nasceu em 1200 anos antes de Cristo. Veja se você consegue associar todos esses deuses que eu falei aqui. Essa mesma história que eu vou falar aqui é a mesma história que ocorreu com todos eles, né? Por exemplo, nasceu em 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, teve 12 discípulos, praticou milagres, morreu crucificado, ressuscitou ao 3º dia, né? É chamado a verdade e a luz do mundo, filho de Deus, bom pastor, cordeiro de Deus, blá 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 e outras coisas. Veio para lavar os pecados da humanidade, foi batizado aos 30 anos. Se parece com quem? É a história do seu Jesus, né?
contadas na Bíblia, né? Fora da Bíblia, seu Jesus não existe na história, né? Ele não colocou nenhuma fonte sequer sobre o suposto plágio na descrição do vídeo, ficou apenas na afirmação. Aos 4 minutos e 13 segundos, ele fala do solstício de inverno. Vejamos então o solstício de verão, o solstício de inverno. Um fenômeno conhecido desde a antiguidade são os solstícios. E no dia 22 de dezembro ocorre o início do solstício de inverno, no hemisfério norte, e no qual o Sol tem o seu ponto mais baixo no horizonte devido à inclinação do eixo da Terra. Este ponto mais baixo permanece por um período de 3 dias, no dia 25 de dezembro, e no dia 25 de dezembro o Sol sai deste ponto, subindo 1 grau e voltando gradativamente ao seu ponto mais alto, completando e finalizando assim o solstício de verão. A estrela Sírius e a constelação de 3 reis. A estrela que brilha mais forte no céu é a estrela Sírius, que no dia 25 de dezembro fica alinhada à constelação de 3 reis, conhecida aqui no Brasil como as Três Marias. Este alinhamento aponta diretamente ao Sol. Sendo assim, o Sol saindo do solstício de verão renasce, movendo-se 1 grau para o norte, depois de 3 dias do dia 22 ao dia 25 de dezembro. É quando renasce, simbolizando pela estrela Sírius, seguida pela constelação de 3 reis, formando assim um alinhamento entre os três. Entende-se que as mitologias surgiram ou tiveram como base este fenômeno. O Sol renascendo é simbolizado pela estrela formando um alinhamento com a constelação de Reis e o Sol. E o Sol nos mostra a constelação seguindo a estrela e indo em direção ao Sol, o Salvador. Então temos a mitologia criada de que o Salvador foi sinalizado por uma estrela e que 3 reis foram até o Salvador seguindo a estrela. Tal informação se assemelha com o relato do nascimento de Jesus. Então aí temos aquele relato lá dos 3 reis magos que seguem uma estrela até onde está o Salvador, né? Aqui no caso, apenas uma questão astrológica que foi transferida para uma mitologia. Primeiramente, é muito improvável que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. É quase nula a chance de Jesus ter nascido no Natal, comemorado pelos cristãos ocidentais no dia 25 de dezembro. No hemisfério norte, o inverno ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano. Portanto, se Jesus tivesse nascido em algum desses meses, seria uma época de muito frio e não faria nenhum sentido o fato de existirem pastores e rebanhos acampados à noite sobre as colinas da Judeia. Lucas 2:8. Essa é uma cena típica de estações quentes. Embora não haja nada que impeça a comemoração simbólica no dia 25 de dezembro, essa definitivamente não é a data historicamente apropriada de seu nascimento. A Bíblia diz que, quando Jesus nasceu, havia pastores com seus rebanhos ao ar livre no alto das colinas. Lucas 2:8-20. Manter os animais no campo mesmo à noite era uma prática comum daqueles dias, mas ela era propícia para os meses da primavera ao outono. Dezembro, que corresponde ao mês do calendário judaico de Kislev, é o período de inverno e fortes chuvas. Jeremias 36:22, Esdras 10:9, Zacarias 7:1. Ninguém deixaria o rebanho ao relento nessa época do ano. Igualmente, a viagem de Maria e José não seria apropriada numa época de inverno. Pelas limitações da época, qualquer trajeto de mais de 100 km exigia grande esforço. Assim, os tempos próprios para viagens longas seriam Páscoa ou Pessá, em abril, no começo do plantio, Pentecostes ou Shavuot, junho, 7 semanas depois, quando os primeiros frutos estavam maduros, e Tabernáculos, ou Sukkot, em outubro, quando os últimos frutos eram colhidos. O dia é difícil dizer, mas existe uma possibilidade quanto a um mês. Para descobrir qual seria, basta fazer uma análise de 3 fontes: o Evangelho de Lucas, o calendário judeu e o livro de Crônicas 24:10. Começando por Lucas, esse evangelista dá a informação de que, antes do nascimento de Jesus, houve o nascimento de João Batista. Em Lucas 1:5-23-28 é dito que Isabel ficou grávida de João quando seu marido, Zacarias, ministrava no templo como sacerdote. Ora, Zacarias trabalhava no chamado turno de Abias. O que seria isso? 1 Crônicas 24 explícita como Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada um. Assim, os turnos cobririam o ano inteiro. O verso 10 diz que Abias ficou com o 8º turno.
Contando que eram 2 turnos por mês e que o calendário judeu começava no mês de Nisan, que equivale a março/abril. Entende-se que a segunda quinzena de Tamuz, julho, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista e o início da gestação de Isabel. Com 9 meses, Isabel deve ter dado à luz no mês de Nisan, que seria março/abril. E quanto a Jesus? Lucas 1:26-36 diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parente, estava no 6º mês de gestação, o mês de Tibete, dezembro/janeiro. Logo, Jesus nasceria 9 meses depois disso, no mês de Etanim, que seria setembro/outubro. Essa, portanto, seria uma hipótese bastante razoável para a época do nascimento de Jesus. O calendário judaico é composto da seguinte forma: os anos têm 353 dias quando são defeituosos, 354 os regulares, e 383 dias os perfeitos ou abundantes. O Rosh Hashanah, Ano Novo, 7 de outubro do nosso, dá início ao período de 10 dias de penitência, que vai até o Yom Kippur, dia do perdão. O calendário israelita é lunisolar, com anos solares e meses lunares. Para se ajustar os meses ao ano solar, intercala-se um mês nos anos 3, 6, 8, 11, 14, 17 e 19 de um ciclo de 19 anos. Os meses são fixados alternadamente com 29 e 30 dias. Sempre em ordem, e essa ordem não falhava, justamente por considerar apenas os movimentos observados da lua e sol. O calendário judeu nunca sofreu modificações por parte de reis e governadores, sendo o mesmo até hoje. Segundo, não foram 3 reis magos que foram ver Jesus, como Paulo Coelho afirma em seu vídeo. Na tradução da Bíblia NVI, o texto de Mateus 2:1 diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Na tradução da Almeida Corrigida e Fiel: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Na tradução da NTLH, Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Na tradução da King James: ora, quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Podemos colocar todas as versões e línguas, que não encontraremos a descrição de reis, dada aos viajantes, estudiosos das estrelas e magos. Apenas temos estas descrições destes homens, mas nunca como reis. A descrição de reis foi oficializada por São Beda, o Venerável, 673 até 735, que deu detalhes de tais reis magos, dando até mesmo nomes e fisionomias a eles e às regiões de onde vieram, cada um de uma. Porém, mesmo carecendo de fontes comprobatórias, acabou sendo adotado como verdade pela Igreja Católica depois do 7º século. Pensa-se que a descrição de reis é derivada de uma profecia do Antigo Testamento. Vejamos, a exegese vê na chegada dos reis magos o cumprimento da profecia contida no livro dos Salmos, Salmos 71:11, os reis de toda a terra hão de adorá-lo. Temos aí o possível motivo para a Igreja Católica Apostólica Romana adotar o termo reis para esses viajantes. Porém, tal profecia geralmente não é interpretada como sendo cumprida em Jesus quando esteve na terra, mas sim quando ele voltar, segundo vinda, no Apocalipse, onde todos os reis da terra irão adorá-lo. Apocalipse 15:4, quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Apocalipse 21 e 24, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. 3 reis? Outra questão é que a quantidade de reis não é obtida pela narrativa bíblica. Não encontramos a informação de que foram 3 homens até Jesus seguindo a estrela. Este número foi obtido devido ao número de presentes, que foram 3, ouro, incenso e mirra. Os 3 reis magos ou, simplesmente, magos são personagens da narrativa cristã que visitaram Jesus após seu nascimento. Evangelho de Mateus. A escritura diz uns magos, que não seriam, portanto, reis nem necessariamente 13, sim, talvez, sacerdotes da religião zoroástrica, Zoroastro, possível filho de Mitra, da Pérsia ou conselheiros. Como não diz quantos eram, disse 3 pela quantia dos presentes oferecidos. Astrólogos, astrônomos e a estrela guia. Os homens que foram levados pela estrela possivelmente eram astrólogos e astrônomos. Sabemos que eram astrólogos primeiramente porque sua religião era possivelmente persa, Sirius apontando para o sol, mas desta vez com um diferencial, ela ia em direção a um rei humano. Portanto, sabemos que eles estudavam as estrelas e conheciam muito bem a nossa estrela Sirius. Vamos analisar os detalhes sobre a estrela Sirius. Do ponto de vista histórico, Sirius sempre foi o centro das atenções, fruto de um significado muito especial dado pelas mais diversas culturas. Foi alvo de adoração sob a alcunha de Sotes no Vale do Nilo do Egito, muito antes de Roma ter sido fundada, tendo sido construídos diversos templos de forma a permitir que a luz de Sirius penetrasse em seus altares internos. Crê-se que o calendário egípcio seria baseado na ascensão helíaca de Sirius, a qual ocorre um pouco antes das cheias anuais do rio Nilo e do solstício de verão. De acordo com o texto, a estrela Sirius sempre esteve presente na mitologia de muitos povos, principalmente os egípcios.
Então, a estrela Sirius sempre esteve lá e os magos que foram a Jesus certamente a conheciam. Então como os críticos explicarão este texto a nós? Mateus 2, 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Vejam que os magos foram atrás da estrela porque ela era nova. De acordo com o versículo 16, sabemos que tal estrela havia aparecido num período máximo de 2 anos. Como poderiam 3 homens estudados em astronomia e astrologia confundirem-se, seguindo uma estrela achando que era a Sirius? Isso é de certa forma improvável. Outro detalhe é que tal estrela não seguia uma sequência rotacional planetária como qualquer outra estrela e constelação. Os homens seguiram a estrela por um período de 2 anos, em um único sentido talvez, até chegar a Jesus. Se tal estrela fosse a Sirius, eles teriam dado 2 voltas no mesmo lugar e nunca teriam chegado a Belém. Ou seja, tal estrela não seguia o padrão rotacional do planeta. Ela era independente dele. Os pastores, seguindo a narrativa bíblica, sabemos que além dos estudiosos, foram guiados por anjos alguns pastores até Jesus recém-nascido. Vejamos, Lucas 2, 8, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante tomavam conta dos seus rebanhos. Versículo 15, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16, então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Versículo 17, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Versículo 18, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Nas histórias mitológicas não encontramos nada parecido com isto. Supõe-se que os magos eram ricos por serem pessoas estudadas. E pastores geralmente eram pessoas muito pobres, na época de Jesus. Uma possível interpretação é que Jesus seria adorado tanto por ricos como por pobres. Nas narrativas dos deuses, geralmente, os personagens de suas histórias são ricos, poderosos e tiranos. Pastores, Jesus recém-nascido. Magos, Jesus tinha ou quase tinha 2 anos de idade. O sujeito também afirma que a crucificação é uma mera questão astrológica, baseada na morte do Sol alinhada ao Cruzeiro do Sul. Mas será que isso é verdadeiro? Vejamos, crucificação ou crucifixão era um método de execução tipicamente romano, primeiramente reservado a escravos. Crê-se que foi criado na Pérsia, sendo trazido no tempo de Alexandre para o Ocidente, sendo então copiado dos cartagineses pelos itálicos. Neste ato combinavam-se os elementos de vergonha e tortura, e por isso o processo era olhado com profundo horror. O castigo da crucificação começava com flagelação, depois do criminoso ter sido despojado de suas vestes. No azorrague os soldados fixavam os pregos, pedaços de ossos, e coisas semelhantes, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que às vezes o flagelado morria em consequência do açoite. O flagelo era cometido o réu estando preso a uma coluna. No ato de crucificação a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrada ou presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e pés. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando à morte por asfixia. Para abreviar a morte os torturadores às vezes fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente sua capacidade de sustentação, acelerando o processo que levava à morte. Nos momentos que precedem a morte, falar ou gritar exigia um enorme esforço. As palavras em grego e latim para crucifixão se aplicam a diferentes formas agonizantes de execução, do empalamento em estacas, fixado em árvores, em postes, em patíbulos ou vigas transversas. Se em viga transversa, esta seria carregada pelo condenado sobre seus ombros até o local da execução. Uma cruz inteira pesava mais de 130 quilos. A viga transversa podia pesar entre 35 e 60 quilos. Seria um absurdo dizer que a crucificação é pura mitologia. Até há pouco tempo, a história da crucificação de Cristo utilizando pregos era contestada por diversos estudiosos. Paulo Coelho diz que a crucificação está ligada com o Cruzeiro do Sul, e que isso é mitologia. Porém, a arqueologia diz diferente. Ocorreu uma revolucionária descoberta arqueológica em junho de 1968. Foram descobertos 4 túmulos em cavernas no local de Givat HaMivtar, ao norte de Jerusalém, perto do Monte Scopus. Este grupo de túmulos escavados em pedra calcária, assim como o de Jesus, datam do período do 2º século a.C. até 70 d.C. Ou seja, inclui o ano 7 a.C., nascimento de Cristo, ao ano 26 d.C., morte dele. No total, foram encontrados ossos de 35 pessoas. Em uma das urnas encontradas com os ossos, a umidade havia conservado melhor as ossadas, evidenciando marcas de morte por violência em 5 corpos, por pancada de clava, por flecha e por crucificação. Os ossos foram examinados pelo Dr. Eneas, do Departamento de Anatomia da Universidade Hebraica e da Faculdade de Medicina de Hadassah. No ossuário número 4, dos 15 encontrados, gravado com o nome Yonan Ben Abelgal, foram encontrados os ossos de um homem adulto e de uma criança. Um grande prego de 20 centímetros tinha sido cravado no osso do calcanhar, e as 2 pernas estavam fraturadas. A AS relata, os ossos dos 2 calcanhares foram transfixados por um grande prego de ferro.
As tíbias tinham sido fraturadas intencionalmente. A morte foi causada por crucificação. Fraturas, exatamente igual aos ladrões junto a Cristo. Esse é apenas um exemplo de que a crucificação é fato e não mitologia. Aos 7 minutos e 31 segundos, o sujeito afirma que Jesus é um plágio de vários mitos. Outra afirmação sem fundamento histórico e nem fonte. Aos 8 minutos e 29 segundos, o sujeito afirma que Mitra nasceu em 25 de dezembro. Perdão. O cristianismo era contemporâneo do mitraísmo. E as duas religiões dividiam fiéis na sua época. Como Mitra nasceu no dia 25 de dezembro, por conveniência, o catolicismo adotou a mesma data para o nascimento de Jesus. Porém, essa afirmação é equivocada. O erudito mitraico Roger Beck chama a ideia de que o nascimento de Mitra foi associado ao 25 de dezembro como o mais absurdo dos fatos, mas isso continua a ser repetido, apesar de não ter fundamento. Ele surgiu de uma confusão entre uma festa do nascimento do Sol Invicto, Sol Invictus, naquela data e o fato de que Mitra Sol Invictus é um dos títulos de Mitra encontrado em inscrições de Mitra. Então, alguns têm confundido os dois e decidiram que Sol Invictus sempre se refere a Mitra e assim, 25 de dezembro foi a data do festival de seu nascimento. Há vários problemas com essa confusão. Para começar, a evidência para qualquer tipo de festival ao Sol Invictus em 25 de dezembro é realmente muito pouca. Baseia-se principalmente em uma entrada ligeiramente ambígua no chamado calendário de Filocalo, que era um almanaque e lista as datas significativas e eventos datados de 354 d.C. Para 25 de dezembro, a parte do calendário deste documento tem a entrada ninvicti.cm.xxx, que geralmente é transcrito como N igual natalis, aniversário / natividade, invicti igual do inconquistado, cm igual circenses missos jogos ordenados. XXX igual 30 ou 30 jogos foram encomendados para o aniversário de um invicto. Que invicto? É geralmente considerado que este título refere-se ao deus Sol Sol Invictus, o Sol Invicto, embora isto não é definitivo, uma vez que o mesmo documento também se refere a outras festas do Sol mais explicitamente, por exemplo Solis et Uvnai cm Chile, 28 de agosto, e Uvdi Solis, outubro 19, 22. Uma fonte cristã muito mais tardia, no século XII, do escritor siríaco Bar Salibi, fez registro que os pagãos estavam acostumados a comemorar o aniversário do Sol em 25 de dezembro e assim atribuiu a data do Natal a isto, mas não está claro de onde ele, séculos mais tarde, obteve esta informação. Mas mesmo se esta fosse uma referência ao Sol Invictus, a ideia de que isso de alguma forma também se refere a Mitras é errônea. O deus que os romanos chamaram de Sol Invictus foi originalmente introduzido em Roma pelo imperador Sírio Elagabalo, um sírio que tinha servido como um sacerdote do culto de seu deus do Sol em sua juventude. Durante seu breve reinado, 218 até 222 d.C., Elagabalo substituiu Júpiter Optimus e Maximus como o deus principal do panteão romano com seu deus do Sol e também burlou um número de tabus romanos religiosos e sexuais. Ele era bissexual, transgênero e alegadamente se prostituía para se divertir, antes, talvez compreensivelmente, sendo assassinado por escandalizados tradicionalistas romanos. O culto do Sol sobreviveu em Roma, no entanto, e foi revivido no reinado de Aurélio, que em 274 d.C. fez dele a religião de Estado do Império. Mas o Sol Invictus não era Mitra. Como o Sol Invictus e vários outros deuses, Mitra foi associado com o Sol e assim, como esses outros deuses solares, ele às vezes foi dado o título Mitra Sol Invictus. Mas Mitra e Sol eram deuses separados, como evidenciado pelo fato de que eles são regularmente retratados juntos como deidades distintas na iconografia romana mitraica. Sol Invictus, à esquerda, com o halo solar, em uma festa com Mitra, à direita. Portanto, se a referência no calendário de 354 é ao Sol Invictus, não é uma referência a Mitra, que era uma deidade separada, não há absolutamente nenhuma evidência ligando o Mitra a 25 de dezembro. Aos 8 minutos e 41 segundos, mais uma besteira dita pelo sujeito. Ele afirma que o cristianismo plagiou trajes, costumes e rituais do mitraísmo. Além disso, adotou trajes, costumes e rituais pagãos do mitraísmo. Mais uma afirmação sem fundamento e nem fonte histórica. As semelhanças entre um e o outro à luz da época em que elas começaram a aparecer nos mostra claramente que foi o mitraísmo que copiou detalhes do cristianismo, e não o contrário. Alguns tentam associar a trindade cristã com a trindade do mitraísmo, que seria formada por Mitra, Hormuz de Ahriman. Porém, a exemplo de todas as outras religiões pagãs, elas eram politeístas e panteístas, mas os trinitários são monoteístas. Há uma enorme diferença entre trindade e tripeísmo. Os tripeístas creem em 3 deuses separados, como seria no mitraísmo, mas os cristãos são monoteístas, creem em um único Deus manifesto em 3 pessoas distintas. Assim sendo, o fato de juntar 3 deuses, ou mais, ou menos, em nada implica em algum plágio, a menos que houvesse alguma religião pagã na história que cresce em um único Deus, monoteísta, revelado em 3 pessoas, o que não existe em absolutamente nenhuma religião pagã.
Portanto, ao invés de a Trindade ser uma prova de um sincretismo cristão com o paganismo, ela é uma prova do contrário, da singularidade do cristianismo, que não vê nada igual nos contos pagãos. E, mesmo se fosse plágio, o plágio seria do mitraísmo, e não do cristianismo, visto que, como vimos, as crenças do mitraísmo não nasceram da noite para o dia, elas foram fruto de desenvolvimento histórico com sincretismo com outras religiões, inclusive com a cristã, crença de onde eles posteriormente adaptaram para si algumas de suas crenças. Aos 8 minutos e 47 segundos, outra afirmação mentirosa e dita vagamente. 8 minutos e 56 segundos, outra mentira dita. Já mostrei aqui que Mitra não tem quaisquer relações com o dia 25 de dezembro. 9 minutos e 33 segundos, o sujeito afirma que já foram encontradas imagens de Mitra onde possui semelhanças com a representação cristã do menino Jesus, onde Paulo Coelho as considera incontestáveis. Já foram encontradas figuras do pequeno Mitra em Tréveres e a semelhança com as representações cristãs do menino Jesus são incontestáveis. Lamento dizer, Paulo Coelho, mas você está equivocado novamente. O cristianismo representa um menino Jesus nascendo de uma virgem, porém não temos nada disso na história de Mitra. Não há menção de nascimento virginal no mitraísmo. Os mais antigos relevos mostram um Mitra adulto emergindo de uma rocha. 9 minutos e 45 segundos, mais um equívoco de Paulo Coelho. O cristianismo não possui quaisquer semelhanças com o mitraísmo. Jesus emergiu de uma rocha. Não. Jesus carregava uma faca e uma tocha. Não. Jesus usava um chapéu frígio. Não. Jesus lutou contra o sol e contra um touro. Não. Jesus matou um touro? Não. A base da vida para a raça humana, na visão cristã, é o touro? Não. Então que tipo de plágio é esse onde as crenças básicas do cristianismo são totalmente diferentes do mitraísmo? 9 minutos e 54 segundos, outro erro do sujeito. Estas semelhanças aparecem depois que o cristianismo foi fundado. Depois que foi fundado, no final do século III. Ou seja, o Constantino foi lá e copiou coisas de outras religiões. Criou o Deus dele, né? Mas agora ele precisava unir o império em torno da religião que ele criara. Pois haviam várias outras religiões, inclusive uma das maiores da época, o mitraísmo. Ele afirma que Constantino plagiou outras religiões e através disso criou o cristianismo. Mais uma afirmação sem fundamento e nem base histórica. O cristianismo já existia antes de Constantino. Então uma afirmação dessas é absurda e equivocada. Estas alegações não poderiam estar mais longe da verdade. A crença pagã predominante no Império Romano era contrária à mensagem cristã, e isso é evidenciado pelos escritos dos primeiros cristãos, que demonstram uma visão de total desprezo do politeísmo e idolatria pagãos, assim como o fato histórico de que os romanos proibiram o cristianismo em graus variados até a época de Constantino. Então, se a crença pagã predominante no Império Romano já era contrária à mensagem cristã muito antes de Constantino, como pode Constantino ter criado o cristianismo? Uma afirmação dessas é absurda, equivocada e carece de fontes históricas. 10 minutos e 41 segundos, mais uma afirmação absurda e sem fundamento. Inclusive mantendo as festas rituais, vestimentas e indumentárias pagãs. Eles não mudaram nada. Eles simplesmente disseram que era um outro Deus agora era Jesus Cristo, Deus. Foram lá e usaram tudo que as outras religiões já praticavam e mudaram apenas o nome, né? Inclusive o mito Jesus jamais existiu. Uma simples pesquisa no Google nos mostra que o cristianismo era muito diferente das demais religiões que existiam em seu tempo. 10 minutos e 58 segundos, outra afirmação sem fundamento e equivocada. Como já mostrado, temos evidências históricas que nos mostram que Jesus de fato existiu. 11 minutos e 2 segundos, mais uma afirmação equivocada. Em Roma, o Papa cristão passou a ser pontífice, substituindo de maneira pomposa o anterior chefe religioso pagão. Constantino também está ligado a ele. Esse legado concedido ao Papa traria a unificação das religiões no Império, até porque o culto a Mitra oferecia semelhanças com o cristianismo. Depois de Constantino, o imperador Teodósio I se afastou do paganismo. Os visigodos tomaram Roma no ano 410. Uma ideia começou a circular entre as pessoas que os velhos deuses tinham tomado mais cuidado com eles do que o Deus cristão. Isso inspirou Santo Agostinho a escrever seu clássico A Cidade de Deus contra os Pagãos. Este é talvez o melhor exemplo de uma refutação total desta época. Ou seja, não teve nenhuma unificação. O paganismo ainda existia. 11:47, mais um erro na afirmação do sujeito. Ele afirma que o cristianismo foi criado para a fortificação do Império Romano. O problema é que essa afirmação é equivocada e sem cabimento. Acreditar que Jesus foi inventado no século IV seria acreditar que todo o Novo Testamento foi tudo inventado pelos romanos.
Quero salientar que não há uma única peça de literatura antiga que tem sido mais exaustivamente investigada por estudiosos que os documentos do Novo Testamento. Os documentos são historicamente precisos ao mais alto grau, de acordo com os estudiosos. Devemos acreditar que o governo romano, enquanto elaborava um esquema para domar os judeus, passou a escrever alguns dos ensinamentos éticos mais profundos do mundo já conheceu. Ensinamentos que se estendem por mais de 2000 anos e resistiram a inúmeras tentativas de exterminar esses livros do conhecimento humano. Alguns dos ensinamentos mais éticos jamais revelados em um esquema para enganar. Realmente, Senhor Atvill, não é de se admirar que nosso amigo Paulo Coelho engole essas teorias bizarras sem o menor critério. Devemos crer que as 17 fontes de escritos seculares que os estudiosos descobriram e que suportam os documentos do Novo Testamento também foram forjados pelo governo romano. Também devemos acreditar que os romanos sabiam muito pouco sobre as crenças dos judeus quando inventaram o Novo Testamento. A maioria dos judeus da época rejeitaram a Jesus como um Messias. Se os romanos estavam tentando construir um Messias que iria realizar seus desejos de guerra psicológica, me parece, pelo menos, que eles teriam criado um Messias mais atraente para os judeus. Um ensino onde tudo corria bem. Um livro que não estava tão cheio de acontecimentos constrangedores, mas que os contém mesmo, com detalhes e as lutas enfrentadas pelos seguidores. Esse argumento de Paulo Coelho é incoerente. 12 minutos e 20 segundos, novamente volta com a ideia de Constantino. Onde na verdade o cristianismo já existia muito antes do mesmo. 12 minutos e 43 segundos, novamente volta a dizer que Mitra nasceu em 25 de dezembro. Já mostramos aqui que Mitra não tem quaisquer relações com 25 de dezembro. 13 minutos e 17 segundos, volta a afirmar que Mitra é igual a Jesus, um argumento que já foi refutado por nós. 13 minutos e 43 segundos, mais uma afirmação mentirosa. Né? Agora, em 274 d.C., o imperador Aureliano proclamou o dia 25 de dezembro como Dies Natalis Invictus Solis, o dia do nascimento do Sol incontestável. Então, sempre do começo, cristão, era uma adoração ao Sol. O Sol esse que traz a luz, que traz a vida, né? Era assim que os primórdios da humanidade adoravam o Sol, e aí passou-se a criar deuses, né? E as histórias deles são copiadas, plagiadas, de deuses em deuses, até chegar no Jesus bíblico, que você diz, bate no peito, arroga que existe, que acredita, mas não sabe de nada. Ele afirma que Aureliano proclamou o dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Não há nenhuma evidência de que Aureliano instituiu uma celebração do Sol naquele dia 25 de dezembro. Um dia de festa para Sol em 25 de dezembro não é mencionado até 80 anos mais tarde, no calendário de 354 e, posteriormente, em 362 por Juliano em sua oração ao rei Hélios. Uma festa de Sol Invictus, o Sol Invicto, ocorreu em 25 de dezembro, mas a mais antiga evidência disso data dos meados do século IV. Não há evidências de que o imperador Aureliano criou um festival do Sol Invictus, ou qualquer outra coisa, em 25 de dezembro. Ou seja, Aureliano não proclamou o dia 25 de dezembro como celebração ao Sol Invictus, e muito menos proclamou tal data como o nascimento de Jesus. 14 minutos e 6 segundos, mais uma afirmação equivocada. Ele afirma que a história de Jesus é um plágio de historias pagas. Já mostramos aqui que não existem quaisquer semelhanças entre Jesus e Mitra. 14 minutos e 22 segundos, o sujeito diz que não sabemos de nada. O mais engraçado é que refutamos as alegações mentirosas e fraudulentas dele no seu vídeo. Acho que quem não sabe de nada é o senhor Paulo Coelho. 14 minutos e 31 segundos. A única coisa que você sabe, cristão, é ignorar as pessoas que discordam, sabe? Você sabe perseguir, julgar, apontar, dizer que estão no inferno imaginário, que nada mais é do que sepultura, sabe? Você sabe brigar com familiares, com parentes, enfiá-los no meio dessa farsa toda que é o cristianismo, sabe? Ele apela para a falácia da generalização apressada, dizendo que os cristãos julgam, brigam com os familiares, aponta o dedo para os outros dizendo que estão no inferno. Ética. Uma generalização apressada é uma falácia ocorre quando uma conclusão sobre todo um grupo de indivíduos é tirada com base em um pequeno número de indivíduos desse grupo. Ou seja, ele pegou os cristãos que fazem coisas ruins e aplicou a todos os cristãos. Um argumento incoerente e inválido. 14 minutos e 58 segundos, afirma que o conhecimento está livre para todos. Sabe? Mas é isso aí. Hoje o conhecimento está aí disponível para todos, né? Só não sabe quem não quer. Mas o cristão ele é tão arrogante que prefere ficar na sua ignorância do que procurar saber se o que estamos falando aqui, nós nos canais ateístas, né? Abrindo os olhos deles,
né, para a verdade, que é tudo uma farsa, tá? Isso aí é apenas uma forma de controle da sociedade, né, mantidas pelo sistema religioso, né, onde torna você um escravo espontâneo de líderes religiosos que vivem bem, luxam bem, né, às custas de uma farsa, de uma mentira. Concordo. Por isso neste vídeo eu derrubei as alegações mentirosas e incoerentes, e dando a fonte de tudo que eu digo. Diferentemente do Paulo Coelho, que não dá as fontes históricas das suas alegações. Irei estar disponibilizando as fontes dos argumentos ditos neste vídeo na descrição. 15 minutos e 4 segundos, chama os cristãos de arrogantes e assim cometendo a falácia do ad hominem. E ainda que os cristãos preferem ficar na ignorância, posso dizer o mesmo de você, senhor Paulo Coelho, que oferece informações mentirosas para enganar os leigos no assunto. 15 minutos e 21 segundos, afirma que o cristianismo é um controle de pessoas mantido pelo sistema religioso. Como já não bastava uma afirmação besteirenta dessas, vamos analisar os países que são declaradamente ateístas e que não possuem esse controle de pessoas, como o senhor Paulo Coelho fala. Coreia do Norte, Cuba, China, Albânia, Mongólia, todos possuem índice de desenvolvimento humano risíveis, menores que o Brasil, que é um país declaradamente cristão com exceção de Cuba que, durante anos, mente nos dados fornecidos. Todos eles foram se tornando ateus ao mesmo tempo que proibiam a liberdade individual, perseguindo, encarcerando ou matando religiosos. 3 deles ainda perseguem a religião com prisões e mortes. 2 deles obrigam sua população a viver na mais extrema miséria e fome. Se o nosso amigo Paulo Coelho diz que cristianismo é controle de mentes, contra a liberdade das pessoas, entre outras coisas. O mesmo eu posso dizer do ateísmo, que foi o que mais matou pessoas na história da humanidade no século XX com Stalin e Mao Tse Tung. Ambos ateístas.